cheia de conversas de Deus. Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. As conversas de Deus estão aqui porque a palavra de Deus está, não é? Onde tem a palavra, claro que as conversas são de Deus. Só basta você prestar bem atenção a cada versículo e com certeza você vai encontrar conversas de Deus. Não se preocupe tanto com meus comentários dos versículos, se preocupe com os versículos. Vamos louvar um pouquinho ao Senhor. Logo após nós teremos uma palavra cheia de conversa de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vento impetuoso está nesse lugar, vento impetuoso está nesse lugar, tua presença se faz derramar, um vento impetuoso. Vento impetuoso está neste lugar, tua presença se faz derramar, oh, Espírito Santo. Não me deixes fazer o que eu quero fazer, toda a minha vida eu quero viver dependente de ti, Espírito de Deus. Não me deixes fazer o que eu quero fazer, por toda a minha vida eu quero viver dependente de ti, Espírito de Deus. Vem com teu fogo me incendiar, vem com teu fogo me purificar. Quero viver dependente de ti, Espírito de Deus. Um vento impetuoso está aqui, um vento impetuoso eu posso sentir, um vento impetuoso. A tua presença se faz derramar, a tua presença está nesse lugar, oh, que vento impetuoso, que vento impetuoso, oh, aleluia, que vento impetuoso, que vento impetuoso, tua presença, Espírito de Deus, a tua presença, é a tua presença, a tua presença, Espírito de Deus. Ai, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Sei que a tua presença está, nós estamos cheios das tuas conversas. As conversas de Deus, as conversas de Deus. Essa é a prova que o vento está, porque tem conversa de Deus, tem Bíblia, e o Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Vamos ver hoje na nossa sequência de leituras da Bíblia. Hoje nós estamos em Mateus, capítulo 3. Não, capítulo 3 não. Mateus, capítulo 12, finzinho do capítulo 12. Falando da família de Jesus. Jesus teve família.
É claro, os judeus não aceitariam um homem que não tivesse uma história, que não tivesse os seus antepassados bem descritos para todos saberem quem foi, quem são e quem eram. Então a gente vê a genealogia logo no primeiro capítulo de Mateus, porque senão ele não seria aceito na história. Sem história não teria como ele fazer uma história. Se ele não tivesse uma história, se não tivesse sabendo os judeus que ele veio de Adão, veio de Abraão, né? Tinha que ter uma história. O primeiro Adão, ele falhou, mas veio Jesus, o segundo Adão, e teve antepassados. E agora nós vamos ver sobre a família de Jesus em Mateus 12, versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a mãe, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Que o Senhor nos ajude a entender essa palavra, porque sem Ele nada poderemos entender. Só com o Espírito Santo. E você pode sentir o vento impetuoso, a presença dEle? Então vamos ouvi-lo, não é? Vamos ver o que ele está falando sobre isso aqui. Talvez você esteja esperando que uma teóloga venha explicar. Não, tem um teólogo chamado Espírito Santo. Não tenho nada contra os teólogos, mas o Espírito Santo é o teólogo dos teólogos. Querido, o Senhor Jesus Cristo ensinou que quem não deixasse pai, mãe, tudo por amor a Ele, não seria digno dEle. Eu não estou com esse versículo no momento, mas você basta dar uma olhadinha que você vai encontrar. Agora com o Google, né? Ninguém fica sem saber. Tudo que quiser saber está lá. Graças a Deus, porque os filhos de Deus na internet, eles estão tendo um grande progresso. A gente estuda hebraico, a gente estuda grego, a gente estuda tudo aqui, graças a Deus. Nós não podemos nos queixar. Nessa era digital, os filhos de Deus, usando a sua inteligência, chegam a qualquer parte do mundo, trazendo a palavra de Deus da maneira mais eficiente possível, porque Deus tem nos capacitado de todas as maneiras. O Espírito Santo se faz presente na era digital. Se você tem dúvida, venha conversar comigo no gabinete. O Espírito de Deus, ele usa os recursos da época. Jesus não usou avião porque não tinha avião na época, senão ele usaria. Então nós estamos vendo aqui uma família, Jesus sendo convocado para dar assistência à sua família. Ele disse que quem não deixasse pai e mãe por amor a ele, não seria digno dele. Então, Jesus Cristo não falou nada que ele não vivesse. Tudo que ele falou, ele viveu. Viveu o amor na sua essência, o amor de Deus, da maneira plena, sem nenhuma dúvida de que realmente ele era o próprio amor de Deus encarnado. E aí ele mostra também, ele ensinou que tinha que ser ele em primeiro lugar. Não tem negócio de papai, mamãe, vovó, titia. Em primeiro lugar é o Senhor. Então ele agora mostra quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, vocês. Então, queridos, isso não quer dizer que você vai ser um filho rebelde, uma filha rebelde, simplesmente porque você agora põe a sua Bíblia, põe debaixo do braço e diz: olha, meu pai, fica aí com seus cãezinhos, que eu agora vou para o meu Deus, porque eu recebi Jesus, agora eu sou filha de Deus. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está falando. Deixa pai e mãe.
por amor a ele. E Jesus fez isso. Mamãe procurando, os irmãozinhos procurando, ele disse, não fica preocupado com isso não, hein? Eles que venham, eles que venham. Vai entrando, vai se formando, vai ficando. Jesus sabia que Maria era a escolhida de Deus. Sabia que seus irmãos estavam sendo criados para isso também, para viverem com Deus. Então, o papel deles é estar no meio dos discípulos. Não tinha que ninguém se preocupar, porque aquele que sabe que Jesus é o Filho de Deus tem que segui-lo. E Maria sabia disso. E seus irmãos estavam aprendendo também com Maria a saber disso. Tiveram algumas dificuldades, mas terminaram entendendo que Jesus realmente era o Filho de Deus. É difícil para você ser considerado um Filho de Deus dentro da sua própria casa. Imagine Jesus que não tinha defeito. Os irmãos tiveram alguns probleminhas para aceitarem que ele realmente era o Filho de Deus. Agora, imagine eu e você, para sermos aceitos na nossa casa como Filho de Deus, saber que nós somos esses profetas do Senhor, essas profetisas e esses profetas dos últimos dias da igreja na terra, como está escrito em Atos 2,17, para as pessoas crerem na nossa casa é um pouquinho difícil, porque Jesus não teve defeito. Era para os seus irmãos não terem nenhuma dúvida de que ele era o Filho de Deus. E tiveram. Maria, eu creio que nunca teve, mas com certeza os irmãos tiveram, tem provado vários versículos isso. E imagine você que temos defeito, como é que nós somos aceitos na nossa família se nós temos defeitos? Amanhecemos o dia já as pessoas olhando os nossos defeitos. Então tá um pouquinho difícil, mas não desista não, viu? Mas vamos prosseguir aqui nessa palavra em relação a essa família, né? Que Jesus está falando. Já disse que ele pregou isso. Mas não é da maneira que você pensa. Nós sabemos que tem pessoas que no dia que recebem Jesus, por exemplo, tem filhos que recebem Jesus, quando chegam em casa, já estão batendo asinhas e o pai e a mãe já não servem mais. O pai e a mãe estão cheios de demônio, os irmãos estão cheios de demônio, todo mundo está cheio de demônios e ele é o santarrão que está batendo asas. É apenas interpretações erradas, é para deixar pai e mãe, mas não é desse jeito. Você recebeu a Jesus, você é um filho, chegou na sua casa, seus pais ainda não são cristãos, você realmente vai ter a Jesus como, acima de tudo, como obedecendo a palavra. Seu pai e sua mãe têm que ver que você realmente tem a Jesus acima de tudo quando você honra seu pai, seja ele quem for. Quando você honra sua mãe, seja ele quem for. Porque Jesus nunca se contradisse, ele não veio para estar condenando as leis de Deus, mas ele veio cumprir. Então está escrito nas leis de Deus, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, quem segue Jesus tem que realmente deixar pai e mãe tudo. Foi ele que falou. Mas tem que saber, tem que tomar a direção do Espírito para saber como é que faz. Você decidiu, chegou, seu pai e sua mãe, tudo errado, não é? Você vai para o seu quarto orar. A diferença já vai ser logo essa. Que você, em vez de sentar na frente do televisor, ou de fazer qualquer outra coisa que você faz para poder o sono chegar, você vai orar. Seu pai vai chegar no quarto, vai ver aquele silêncio, você de joelhos lá. Aí você está deixando pai e mãe para seguir a Jesus. Você está vivendo uma vida de renúncia. É isso que é seguir a Jesus. Lucas 9, 23 a 25. Você vai renunciar a você mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Aí você deixou realmente pai e mãe quando você permitiu que o seu pai e sua mãe estivesse te vendo pela primeira vez de joelhinhos, né? Chegou, se decidiu, é agora um crente, um filho de Deus, de joelhinhos lá, em vez de estar na frente do televisor como de costume, e em vez de estar no Zap como de costume, em vez de estar com seu computador como de costume, você agora está em oração. Já começa bem, mostrando a seus pais que acima de tudo está o Senhor. Você não troca nosso Deus, não troca por nada. Você vai orar, você vai fazer logo o seu lugar secreto. Já vai ter o seu lugar onde você vai buscar a presença do Senhor. Aí você já deixou pai e mãe. Desse jeito, né? Ou você pensava que ia chegar cheio de conversa, querendo ensinar seu pai e a sua mãe.
Quem já viu isso? O pai e a mãe podem ser até ensinados pelo filho, mas de uma maneira indireta, pelo comportamento do filho. Então, nesse caso, o seu pai seria ensinado por você e iria ver que Jesus realmente transforma quando vê a sua mudança de comportamento. Porque os que estão em Cristo, nova criatura são. Está escrito isso em 2 Coríntios 2,17. Você chegaria já mudado. Você tomou a decisão em seguir a Jesus, você chega já mudado. O seu pai está acostumado a ver você chegar em casa e não ter outra conversa, não ser botar a perna para cima no sofá e fica lá buscando horas e horas de distração. Até parece que tem medo de dormir. Mas agora você já entra diferente. Você já não tem mais medo de dormir. Você vai orar e depois vai dormir, para logo cedo buscar a presença novamente. Que diferença, não é? Que maravilha. Tá vendo você? É assim que você larga pai, mãe, tudo como Jesus ensinou para servir. Por que que Jesus estava longe da mãe, dos irmãos? Ele estava o quê? Fazendo a obra, o ide do pai, a palavra que o pai tinha determinado para ele, que era para salvar o mundo, ele veio cumprir. E aí a mãe viu isso nele, os irmãos viram isso nele, vieram em busca deles e já tinham a certeza que o que tinha que fazer era de segui-lo. Tá vendo? Entendeu agora como é a coisa? É diferente do que você pensa. A gente tem visto muitas histórias de filhos que detonam a salvação do pai, detonam a salvação da mãe, porque desde o dia que recebe Jesus, ele começa a se achar que é o anjinho batendo asas, e agora já responde até o pai. Quem é o Senhor? O Senhor vive essa vida? Responde até mal para os pais. Não, não é assim não. Você deixa pai e mãe, você deixa tudo por Jesus. E quem vai saber? A certeza que você está fazendo isso é pela sua mudança de vida. Não é porque você queria mudar o pai e a mãe, não. É a sua mudança de vida que vai definir que você realmente está seguindo a Jesus acima de tudo, deixando tudo por Ele. E você pensa que vai ser, principalmente porque você vai chegar falando, cheio de conversas de Deus. As conversas de Deus tem que estar presente, mas presente na prática. Você já muda o comportamento. Já vai ser aquele filho que no outro dia, depois de buscar a Deus, não vai dar trabalho para sua mãe, se for menina, de estar lavando os pratos, arrumando a mesa, colocando café de papai e de mamãe, todo mundo na mesa sentado, através do seu trabalho logo cedo, que você se levantou e não deu lugar à sua mãe, depois de cansada, você já é um jovem, uma jovem, um adolescente, deixar que eles vão colocar a mesa. Aí já está seguindo a Jesus acima de tudo, papai e mamãe já está vendo. Você já deixou tudo, deixou pai, mãe, não é? E agora está seguindo a quem? A Jesus. Está vendo que você deixou? Você deixou papai e mamãe e agora está seguindo a Jesus. Eles estão vendo isso, que você está seguindo por causa do seu comportamento, a sua mudança de vida. Está vendo que não é mais aquele preguiçoso, aquela preguiçosa que ficava lá na cama, esperando que papai e mamãe fossem para a cozinha, fazerem tudo, arrumar tudo, depois chamar: meu filho, venha tomar seu café. Minha filhinha, venha tomar seu café. Eles já estão vendo que realmente você está deixando tudo por amor a Jesus. É assim que se deixa pai e mãe, com a transformação de vida. Não deixando que eles vejam aquela mesma pessoa que via antes de dizer que era filho de Deus. Você é filho de Deus, você agora tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é guiado por Ele. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, para honrar pai e mãe, desde o momento que você recebeu Jesus, daí em diante eles vão ver a diferença. O filho que não fica até as madrugadas fazendo o que não deve, o filho que vai buscar a Deus logo cedo, em vez de ficar até as madrugadas fazendo o que não deve fazer, ele vai dormir orando, ora, depois dorme, depois acorda na madrugada, porque o Senhor diz em Provérbios 2,17 que aqueles que buscam na madrugada encontram a Ele. Claro que o Filho de Deus não vai deixar de buscar no horário que Deus diz que é o melhor. Não é o melhor horário, nem a madrugada? O Senhor não diz em Provérbios 2,17 que aqueles que buscam na madrugada encontram? Provérbios 8,17, que aqueles que buscam na madrugada encontram. Então, ele diz: eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Então, você deixou o pai e mãe? Deixou aqueles costumes do papai e da mamãe, a maneira como era a sua casa, não é? Você deixou?
todo mundo naquela bagunça até a madrugada, cada um com o seu celular na mão. Você já deixou papai e mamãe, deixa papai e mamãe no celular, deixa quem quiser no celular, deixa quem quiser lá jogando o tempo fora na frente do televisor. E você já deixou os costumes malignos, mas não tem nada que falar do seu pai nem de sua mãe. Você tem simplesmente de dar o exemplo, porque você agora é um filho de Deus. E seu pai e sua mãe vai receber a Jesus através de você. Entendeu? Quer deixar o pai e a mãe? Jesus aqui não estava sendo um filho mal criado quando ele disse: meus irmãos, minha mãe, são vocês, meus discípulos. Ele não estava sendo mal criado, ele não estava sendo rebelde com a mãe, não. Ele estava fazendo aquilo que ele podia fazer, porque com certeza durante todo o período que Jesus viveu com seus pais, ele deu exemplo de filho que vivia na dependência do Espírito Santo. Então mamãe e irmãos já deveriam saber o suficiente que ele tinha como pai e mãe todos aqueles que seguiam a ele. E a mamãe e os irmãos tinham que fazer o mesmo, porque ele deu exemplo. Você não vê muita coisa de falar do período de Jesus, quando jovem, ainda com seus pais, de adolescente também, que na Bíblia não tem adolescente. A partir dos 12 anos em diante já é uma pessoa responsável, não é? Os hormônios já estão em dias. O rapazinho já ejacula, já pode gerar um filho, né? 13 anos, já pode gerar uma criança. Então não é mais nada de... Não tem esse negócio de adolescência, não. Isso aí foi coisa que nós inventamos. Já é uma pessoa responsável. Só não é porque nós, os pais, da nossa cultura, nós não preparamos nossos filhos para, a partir dos 13 anos, estarem com responsabilidade, já procurando viver uma vida de comunhão, já certo de que tem que vir em comunhão com Deus, porque aprendeu desde criança, mas infelizmente os nossos lares não têm sido assim. Se a gente ensinar a criança o caminho que ele deve andar, é do jeito da cultura que é nosso modelo, que é a cultura israelita. Eles ensinavam a criança o caminho que devia andar. Chegava na fase que você chama de adolescência, eles já estavam como adultos, a mente preparada para viver na dependência de Deus e formar uma família. Maria, ela não casou com 30 nem 40 anos, modelo para nós, né? A mãe de Jesus. Ela casou nessa fase dos 15 anos, segundo os estudiosos. Com certeza foi bem jovenzinha, porque os seus pais prepararam. Nós não podemos casar nossos adolescentes, porque nós demos o nome de adolescência, de aborrecência, e assim a gente lançou a maldição para os nossos jovens, que seria a partir dos 13 anos, ainda nós temos a maldição, chama de aborrecente. Não ensinamos, por isso que eles são aborrecentes. Se a gente estivesse inculcando a palavra, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, como Deus mandou, Israel é modelo para a igreja. Deus não veio desfazer os mandamentos, não. Jesus não veio desfazer, veio cumprir. E nós precisamos, no poder do Espírito Santo, viver essa palavra, ensinar os nossos filhos, como está escrito em Provérbios 22, 6, o caminho que devem andar, e não se esquecer de Deuteronômio, capítulo 4. E aí você não vai ter aborrecente. Você vai ter um jovem com pensamentos de Deus, com seus corações purificados dentro da palavra, porque é ela que purifica o pensamento, a mente da gente. Tudo diferente. Então Jesus foi criado assim. Ele era um judeu. Na cultura judaica, onde os pais ensinavam os seus filhos o caminho que devem andar. E quando chegava na idade que você chama de aborrecente, era uma idade que eles já estavam seguros, certos do que teriam que fazer. E foi isso que Maria e José viram em Jesus. E por isso está agora Maria atrás de Jesus. Jesus já sabia que Maria tinha consciência do que, como ele foi criado e do que ele era. Então ele diz: meus irmãos, minha mãe, são vocês. E entre vocês estava realmente a sua mãe e os seus irmãos, porque Maria apenas emprestou o ventre para Jesus e fez o papel de discipuladora, de mentora, mas ela sabia quem deveria seguir: a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os seus irmãos, alguns tiveram dificuldades, mas também estavam nesse mesmo caminho de entender que só tinha um jeito: seguir a Jesus. E você fica aí com essa dificuldade toda, né? Jesus estava cumprindo o que ele disse. Ele disse: quem não deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, não é digno de mim. Mas não é deixar do jeito que você pensa, já expliquei, não é?
É com a sua mudança de vida. Você está deixando toda aquela coisa ruim que vivia na sua família. Você deixa tudo que seus pais não sabiam, na ignorância, estavam fazendo. Toda aquela coisa ruim. Seu pai agora vai olhar em você uma mudança, uma nova criatura. E aí eles também vêm para Jesus e tudo será uma maravilha. Da mesma forma, a mulher aceita Jesus Cristo, chega em casa achando que o marido é o cão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Quanta ignorância no meio do teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ela aceitou Jesus, agora ela chega em casa mais amorosa, mais submissa, totalmente mudada, porque é desse jeito que ela deixou tudo, deixou o marido, quer dizer, deixou as ideias erradas do marido, deixou todas aquelas coisas erradas que fazia com o marido, e agora ela tem uma nova vida. Seu marido vai perceber a mudança e não vai demorar, e ela vai poder dizer: eu e meu marido, meus filhos servimos ao Senhor. É a mudança de vida dessa mulher que aceitou Jesus, que vai levar o marido a se converter. Não é as conversas dela, não é a Bíblia debaixo do braço, não é as idas e vindas para o templo, não é isso. Quem vai mudar é a vida dela transformada. É dessa maneira que se deixa marido, se deixa pai, se deixa tudo por Jesus. Porque ela não vai mais ser conivente com as coisas erradas que aprendeu na convivência com o marido. Ele vai ver que houve uma mudança. Ela deixou realmente o marido, deixou o quê? As coisas erradas que o marido ensinava, que fazia com ele, e vai viver uma vida diferente. É dessa maneira, não é chegar dizendo: você agora está cheio de cão, você vai ter que se libertar, eu agora sou de Jesus, e agora não quero nem saber de me encostar em você, porque eu sou santa, sou filha de Deus. Aí pronto. Detonou o lar, detonou tudo. Não é uma mulher sábia. A mulher sábia é aquela que dá espaço ao Espírito Santo a transformar a vida, se torna uma nova criatura, e o marido vai ver a diferença. Viu que ela deixou mesmo ele, quer dizer, deixou as ideias erradas dele, sem ofendê-lo, deixou, e ele sabe pelo comportamento, não pelas conversas, não pelo que ela diz, mas pelo que ela se comporta. Aí ele vê que é uma mudança, que realmente ela é outra pessoa, e ele vai viver com ela para o resto da vida junto com Jesus. Se ele não se converter, mas ele vai ter respeito por essa mulher. Ele já não vai impedi-la de ir ao templo, já não vai fazer aqueles danos que sempre fez, por causa do respeito. Na minha experiência de aconselhamentos no meu gabinete, eu vi mulheres que há 20 anos atrás os maridos não respeitavam. E hoje, elas, mesmo que aquelas que não conseguiu a conversão do marido, mas tem um marido que respeita, que leva café na cama para aquela santa mulher de Deus, por causa da transformação dela. Então aí é deixar pai, mãe, marido por Jesus. Os comportamentos errados dos filhos, do marido, dos pais, não nos interessa. A gente deixou tudo aquilo por Jesus. Aí você deixou pai, mãe, tudo por Jesus, e vai viver nessa vida maravilhosa que Jesus ensinou. Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus, do meu pai que está nos céus. Então você vai mostrar que o mais importante é fazer a vontade de Deus pelo seu comportamento, não pelo que você vai querer ordenar seu marido, ou ordenar aos seus filhos, ou ordenar aos seus pais. É pelo seu comportamento, sua mudança de vida. Jesus tinha toda razão de dizer: meu pai e minha mãe e meus irmãos são vocês, porque ele se comportou bem com seus pais, obediente em tudo, e agora estava cumprindo a sua missão na terra. E por isso, qualquer coisa que você pensar em relação a esse assunto, que não for de respeito, aí é respeito. Jesus estava respeitando a sua mãe, mostrando para ela, no meio do que ela estava, dos discípulos, que tudo aquilo que ela ensinou valeu a pena, e que ele estava honrando, porque sabia o que estava falando. Ele não estava respeitando a sua mãe, não. Muitos ficam pensando: tá vendo? Até Jesus, ele, para seguir o amor de Deus, para fazer a vontade de Deus, ele nem ligou para sua mãe e seus irmãos que não faziam a vontade de Deus. Não foi isso. Ao contrário, ele viveu os ensinos da sua mãe, obediência ao Pentateuco, que era a Bíblia que já existia na época, e a sua mãe cumpriu o seu papel de ensinar o seu filho, inculcar, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, de 6 a 9,
E tudo isso ficou em dias, porque tanto o filho como a mãe estavam obedecendo às leis de Deus. Por isso, quando ele fala isso, ele não está desrespeitando. Ele está mostrando para sua mãe que realmente ele estava cumprindo tudo aquilo que Deus mandou cumprir no meio dos discípulos, no meio daqueles que estavam sendo seus alunos, né, seus discípulos, cumprindo a palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos sair dessa ignorância, vamos receber a Jesus, viver na dependência do Espírito Santo, viver nesse balanço desse vento impetuoso, dessa doce presença, de tal maneira, vivendo a palavra, porque a palavra é que liberta, a palavra é Jesus, e de tal maneira que você possa realmente ser um imitador do Senhor Jesus Cristo. Que quando sua mãe chegar em algum lugar que você estiver, você possa falar isso e ela não vai ter nenhum problema, porque ela sabe o que é que você está falando. Ela sabe o filho que você é. Para quando seu marido chegar em um lugar e você disser, meu pai e minha mãe são vocês, o marido já sabe por que você está falando isso. Porque você é aquela mulher que obedece a ele, aquela mulher que mudou de vida, aquela mulher que anda como está escrito em 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Você pode dizer isso? Meu pai e minha mãe, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Gravou bem essa palavra? Nós estamos em Mateus, capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, no versículo 46, você pode ler até o 49. Grave bem a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Cheia de conversas de Deus, é a Raiz Santana Nascimento. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Com certeza muitas pessoas estarão ouvindo essa palavra por causa da sua inscrição. Quanto mais visualizações eu tiver, mais credibilidade eu terei. E muitas pessoas terão suas vidas transformadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.